28 de abril de 2026, estamos no 5º ano e no 64º dia desde o início da invasão em grande escala. Sejam bem-vindos, dou as boas-vindas ao Boletim de Situação. No relatório de hoje, vemos mais um ataque. Não quero adiantar muito, você verá logo no início do relatório de situação. O que mais veremos são, de fato, declarações interessantes de um prisioneiro do lado russo e, claro, também vamos analisar a tensão entre a Ucrânia e outros países, incluindo Israel, o que será muito interessante. E na linha de frente, como nos últimos dias, não há absolutamente nada, praticamente nada aconteceu. Praticamente não houve ganhos territoriais. E isso também aparece em uma crítica que veremos mais tarde. Mas eu diria que vamos começar logo. Aqui está o terminal de petróleo Tuapse, no Mar Negro, que mencionei quase diariamente nos últimos relatórios. Aqui vemos uma imagem antes do ataque e outra depois do incêndio, sempre em ordem alternada. Grandes partes foram visivelmente destruídas, como dá para ver, mas o fogo já foi apagado. E depois de vários dias queimando, parte do depósito ficou inutilizável e partes da cidade foram contaminadas pela chuva de óleo. Dá para ver claramente que 24 tanques foram destruídos e outros 4 ficaram gravemente danificados. Esse era pelo menos a situação de ontem. Porque esta noite, drones ucranianos atingiram novamente com sucesso a refinaria russa em Tuapse e o terminal de exportação no Mar Negro, incendiando o parque de tanques. Novamente, há vários focos de incêndio na instalação. Os ucranianos acertaram os alvos e as tentativas russas de interceptação falharam. Isso ocorreu hoje de manhã. Agora o incêndio voltou a se espalhar e atinge outras partes do terreno. Está tudo fora de controle novamente e os bombeiros, assim como antes, não conseguem apagar os incêndios nem impedir que eles se espalhem. Eu não sei o que dizer sobre isso. Quem teria imaginado, alguns anos atrás, que viveríamos algo assim? Na época, o segundo exército mais forte do mundo, pelo menos no papel, não conseguiu impor nenhum dos seus objetivos de guerra até hoje. E atualmente também não está conseguindo. Proteger alvos de alto valor como este aqui contra drones ucranianos, ou mesmo cuidar do equipamento e das consequências? E esses impactos não afetam apenas a instalação em si, mas também a vizinhança, já que o óleo vazando aqui corre em chamas pelas ruas. Eu mesmo sou bombeiro, então posso te dizer que isso é problemático, porque quando o petróleo bruto pega fogo, o que queima primeiro é o gás, ou seja, os vapores gasosos que são liberados do óleo e não o próprio óleo líquido, ou seja, ele se espalha ainda mais do que se não queimasse completamente no local. Se algum morador tentar apagar isso com água, o incêndio vai aumentar. Como se sabe, o óleo flutua na água. Então a água se infiltra sob a camada de óleo, evapora rapidamente e faz com que o óleo em chamas se espalhe de forma explosiva pelo ambiente. Geschleudert wird. A situação do abastecimento também se agrava após falha de energia em uma estação de bombeamento interromper o fornecimento de água em partes da cidade. A instalação parece ligada à refinaria, que já teve um incêndio antes. O governador da região, Krasnodar, falou de uma situação tensa, mas ao mesmo tempo enfatizou que a situação está sob controle. Claro, logo após afirmarem que só destroços atingiram a refinaria esta noite. Ele faz a declaração enquanto o terminal de petróleo ainda queima ao fundo. Moradores da área imediata estão sendo evacuados por precaução, equipes de emergência continuam trabalhando para lidar tanto com as consequências do incêndio quanto com os impactos na infraestrutura. A combinação de fogo, falta de energia e interrupção de água mostra como esses eventos afetam rapidamente o cotidiano das pessoas. Portanto, vemos que este foi o terceiro ataque aéreo a Tuapse ao longo de um mês. 3. Dê uma olhada nisso. Um soldado russo é avistado por um drone ucraniano. Mais uma vez, surgem as seguintes perguntas. Por que ele está andando em campo aberto? Por que ele está sozinho? O que ele faz aqui? Não temos essa informação, apesar de já termos visto isso em vários vídeos. Ele percebe o drone, mas apenas dá de ombros e aceita o destino sem resistência. O que será que ele pensa? Afinal, qualquer coisa é melhor do que não fazer nada e continuar andando. A não ser, é claro, que se tenha perdido toda a esperança, o que provavelmente reflete muito bem o cotidiano na linha de frente, se olharmos todas as reclamações do lado russo novamente. Sergei Marchenko, por exemplo, era um homem comum quando decidiu ir para a guerra.
Para ele, parecia uma oportunidade. Ganhar algum dinheiro e talvez avançar mais rápido na vida. Os riscos pareciam distantes, quase irreais ou inexistentes. Mas o que o esperava lá não tinha nada a ver com essas ideias, pois no final ele foi o único da sua unidade a voltar. Hoje, ele lida com as consequências, fisicamente debilitado, com uma lesão na cabeça e uma lesão na mão, pelas quais não recebeu nenhuma indenização. O tratamento que ele realmente precisa, ele não pode pagar. Em vez disso, também não houve um recomeço, e ele luta com as consequências do que viveu. E acima de tudo, ele fala sobre o quanto tudo isso o mudou. Que a guerra não tem nada de heróico, que ela é cruel, caótica e imprevisível. Ele diz que não desejaria essa experiência a ninguém, não importa o quanto despreze essa pessoa. Justamente aí reside uma certa ironia, pois ele partiu esperando algo disso, mas voltou com uma visão completamente diferente de tudo. É preciso ser honesto, ao menos ele voltou e pode alertar as pessoas na Rússia sobre as consequências da guerra. A história dele mostra claramente o quão grande pode ser o abismo entre o que é prometido a um cidadão russo e o que ele realmente pode esperar no final. Uma reviravolta notável vem justamente de um dos grupos mais barulhentos, que durante anos exigiram uma mobilização total. Igor Girkin, também conhecido pelo nome de Strelkov, agora questiona abertamente sua própria postura anterior. Por causa de sua postura e de suas críticas públicas, aliás, ele acabou indo parar na prisão. Em sua resposta aos seus seguidores, ele deixa muito claro: mesmo que a Rússia iniciasse hoje uma grande mobilização, isso dificilmente teria o efeito desejado. Sua justificativa é clara: a guerra mudou. Agora drones dominam o campo de batalha, não mais combates clássicos com grandes contingentes de tropas. Segundo sua avaliação, essas poderiam eliminar grandes contingentes de infantaria, independentemente do tamanho da linha de frente. Na visão dele, o momento decisivo foi perdido. Nos últimos anos, uma mobilização talvez ainda pudesse ter feito uma grande diferença. Agora, já é tarde demais para isso. Mais soldados sozinhos não mudariam mais a situação, mesmo contra forças ucranianas em menor número. Ele pede uma mobilização total da economia, não mais enviando pessoas à linha de frente, mas levando indústria, pesquisa e produção ao nível de guerra. Só assim seria possível continuar competitivo a longo prazo. Ao mesmo tempo, ele faz críticas incomumente duras à versão oficial de Moscou. Declarações de que o fim do conflito estaria próximo, ele considera absolutamente enganosas. Mesmo que algumas cidades fossem tomadas, na opinião dele, isso não mudaria em nada o curso fundamental da guerra. Para ele, está claro, a guerra não será decidida por um pequeno ganho territorial, não importa quanto tempo isso leve, mas sim por recursos de longo prazo e capacidades tecnológicas. Esse é o grande problema hoje, pois a Rússia não está preparada para isso. Sua conclusão é desanimadora. Ele considera que uma mobilização clássica de soldados é agora totalmente ineficaz, não só pela falta de equipamento para empregar mais forças de forma útil. Assim, ele apresenta um cenário diferente do esperado. Agora, ele descreve uma guerra de desgaste, onde tecnologia e produção ganham importância, mas a Rússia não consegue acompanhar. As tensões entre a Ucrânia e Israel atingiram um novo patamar. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia convocou o embaixador israelense em Kiev e apresentou oficialmente um protesto. A acusação é grave. Refere-se ao transporte e, sobretudo, à importação de grãos supostamente oriundos de territórios ucranianos ocupados que chegaram a Israel por vias indiretas. Segundo informações ucranianas, esses grãos são inicialmente embarcados em portos das regiões ocupadas, depois transferidos em alto mar e, por fim, transportados para outros destinos. Por trás da logística estaria uma empresa russa que, segundo a Ucrânia, está diretamente envolvida em levar esses produtos aos mercados internacionais. Um caso específico tem chamado especialmente a atenção. Um navio cargueiro atracou no porto de Haifa em meados de abril e foi descarregado lá, apesar de a Ucrânia ter alertado previamente e até exigido medidas legais. Kiev critica que os avisos foram ignorados e grãos de origem contestada entraram no mercado israelense. Outro navio com carga similar já chegou a Haifa. O governo ucraniano volta a exigir a interrupção da descarga. Do ponto de vista de Kiev, isso não é um caso isolado, mas sim um padrão recorrente.
Trata-se de uma frota não oficial usada para exportar matérias-primas de áreas ocupadas e driblar sanções. Mas qual a relação disso com Israel? A Ucrânia critica especialmente o papel de Israel nisso. A acusação é que, por meio desse comportamento, as importações acabam apoiando indiretamente atividades econômicas relacionadas à ocupação de territórios ucranianos. Isso também gera descontentamento político, principalmente porque a Ucrânia já defendeu várias vezes posições que são de grande importância para Israel, seja na área da política de segurança ou na relação com certas organizações no Oriente Médio. Para Kiev, a postura atual não reflete o apoio oficial de Israel à integridade territorial da Ucrânia, colocando a confiança mútua em risco. O governo ucraniano, portanto, exige medidas como a imediata interrupção de novas descargas, uma avaliação legal dos incidentes e ações para que tais importações possam ser excluídas no futuro. Ao mesmo tempo, eles também deixam claro que estão dispostos a avançar ainda mais em nível diplomático e internacional para combater o comércio desses recursos. Assim, o conflito evolui para uma questão sensível de política externa, ultrapassando o âmbito econômico e podendo afetar a relação entre os dois países. Agradeço aos assinantes, membros e equipe Algecrio. Um agradecimento especial ao Tenente-Coronel Heinecke, Sedativ Ferdinand Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.